Hoje o nosso assunto é uma autora e um dicionário. Então, a Elisabeth Rochard de Lavallée e o Gran Ritchie. Dois elementos que vocês vão ver sendo citados aí constantemente no meu trabalho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dar essa referência. Sempre que for necessário, não vou estar sempre explicando ou contextualizando essa autora e esse dicionário, né? Que estão intimamente relacionados, dois personagens, né? Então, tá aqui um vídeo para dar uma contextualização melhor fundamentada, né? Então, Granrit e Elisabeth Rochard de Lavallée. Começamos com essa imagem aí que parece uma imagem de Portugal, né, ou do Rio de Janeiro, e na verdade é de uma cidade chinesa chamada Macau, onde se fala português, né? Então, as origens dessa nossa história remontam a um processo de evangelização da China, um processo missionário, que vai ter início lá no século XVI. Então, a Gran Ritchie faz referência a um missionário, que é o Matteo Ricci, esse que está aí na tela, um italiano que foi para a China lá no século XVI, há 500 anos atrás, né, 400 e poucos anos atrás, e vai fazer parte de um grupo que vai fundar a primeira missão evangelizadora na China. Ele, na verdade, vai ser o primeiro europeu a ser recebido na cidade proibida em Pequim. E isso foi uma batalha de décadas, né? Ele primeiramente chegou em Macau, essa cidade que eu fiz referência. Deixa eu ver, tem um mapinha aqui pra gente, olha lá. Ó. Então tá aqui o mapa da China, Macau está aqui no sul da China, do lado de Hong Kong, né? Então era uma colônia portuguesa. Então o Mateorite chega no século XVI e tem esse importante trabalho evangelizador e é muito respeitado pelos chineses, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pela sua memória. Né? Os chineses têm uma queda pelas faculdades de memória, né? Eles entendem isso como uma grande inteligência. Né? Hoje em dia não pensamos mais assim, né? Mas os chineses sempre deram muito valor à capacidade da memória, né? Como se isso demonstrasse aí inteligência. Então o Mateorite ele tinha uma memória prodigiosa, inclusive tinha um método de memória e tal, e isso chamou muita atenção dos chineses e o Mateorite foi aceito, né, nos círculos internos, né, da, da, da elite chinesa, né, inclusive a elite de conhecimento, né. A título de curiosidade, fica aí um livro do Jonathan Spence, O Palácio da Memória de Mateorite, editado pela Companhia das Letras, que conta a história desse jesuíta. E o autor é um autor muito especial, fica a dica, é um grande historiador, talvez um dos maiores historiadores sobre a China no século XX. É um britânico que deu aula durante muitos anos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então é uma referência muito importante para o conhecimento da história da China moderna. Enfim, fato é que este missionário teve um trabalho também de produção de um dicionário. E vejam bem, em português. Certo? O Mateorite aprendeu português em Coimbra e ao chegar em Macau, aqui à direita vocês têm um mapinha da época de Macau, ó, que era um forte, né? Uma feitoria, vamos dizer assim, uma pequena cidade. Muito parecido com Hong Kong, né? Enfim. Então o fato é que já lá no século XVI começa um esforço aí de tradução da língua chinesa, né? E se vocês olharem com cuidado aqui, ó, esse ideograma aqui tem um significado de baixo para baixo e está aqui em português, ó, abaixo, né? Então, abaixo. Então vocês estão vendo aí uma fotografia de um livro do século XVI, né, em um dicionário. Bom, então esse é um início de um processo, né, de conhecimento da língua chinesa, mas não foi feito, né, não se chegou ao termo, né, de um dicionário completo da língua chinesa. Nessa época, nós vamos dar um salto lá para o século XX,
lá para 1949. Essa data vai ser importante, inclusive para conectar esses dois personagens, tanto a Elizabeth quanto o dicionário, eles são conectados por essa data de 1949. Por quê? Em 49, deixa eu usar o mapinha aqui, ó. Em 49, a Revolução Comunista é bem sucedida na China. E aí os missionários fogem, num primeiro momento, para Macau e posteriormente para Taiwan. Né? Aqui, inclusive, toda a força que estava lutando contra o comunismo vai se albergar aqui em Taiwan. Isso aqui vai virar, inclusive, um país diferente. Isso é um problema que está vivo até hoje. Né? Até hoje a China quer retomar Taiwan, e a razão é essa. Não vou me aprofundar nesse assunto. Mas o fato é que os jesuítas vieram, e outros missionários vieram aqui se refugiar em Macau e depois em Taiwan, e num momento de ócio, né, eles pensaram assim: agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um dicionário. Certo? Então começaram um trabalho de a produção de um dicionário que inicialmente seria do chinês para 5 línguas: latim, francês, inglês, espanhol e húngaro. O húngaro entra aqui pela presença de um missionário húngaro. Né? Enfim, então ali começa um trabalho que vai demandar 50 anos de esforços, né? Até que em 2002, depois de muitas idas e vindas, né? Depois de trabalhar aí com milhares de fichinhas, milhares de referências, deixa eu ver a imagem aqui, olha lá, ó, as fichinhas antigas aqui, ó. Então, depois de uma verdadeira epopeia, né? Nós temos a publicação final de 2001, 2002 do Gran Hit, que está aqui na tela, ó, 7 volumes de dicionário, com 13.500 ideogramas, né, 9.000 páginas, o maior dicionário do chinês para uma língua ocidental. Né? Então é um trabalho aí de várias gerações, né, que envolveu uma equipe enorme, né, um esforço e sacrifício. Né? Vejam, né, a força que está por trás da produção desse dicionário é a mesma que evangelizou as Américas, certo? Então isso aí é o ímpeto da jesuíta e da igreja de maneira geral, né, que teve força suficiente para cristianizar todo um continente. Né? Então eles não foram bem sucedidos na China, mas a gente consegue sentir essa força por esse resultado, esse grande dicionário. Né? Então vocês vão me ver frequentemente citando esse dicionário. Eu peguei aqui um slide alternativo de uma outra aula minha, né, onde eu faço a análise dos ideogramas. Então vocês vão ver frequentemente eu trago a definição de um dicionário comum. Tá? Isso aqui hoje em dia, né, a gente usa o Pleco, que é um aplicativo para o estudo da língua chinesa, é um dicionário, né? E ali ele é gratuito, mas você pode ir comprando. Como é que fala isso? Você vai comprando outros dicionários, né? Você vai incrementando o aplicativo com outros dicionários, e um deles é o Granhit, certo? Então aqui uma definição do ideograma. Primeiro a definição aqui que aparece num dicionário comum, e eu trago aqui o GR, ó, é justamente o Granhit, né? Então a definição que aparece no Granhit aí para vocês, né? Então vai ser uma ferramenta que eu vou estar sempre citando. Por que 49 une o Granhit e a Rochai? Isso aqui é a cena do trabalho deles, né, em século XX, né? Porque, por essas coisas da vida, 1949 é o ano de nascimento da professora Elizabeth Rochai de Lavallée. Né? Ela nasceu no mesmo ano em que os trabalhos começaram. Né? E ela vai ter um papel muito importante posteriormente, né, na conclusão desse trabalho. Ela vai conduzir a equipe que concluiu o trabalho do Granhit, né, para a sua publicação lá em 2002. A professora seguiu a orientação desse padre jesuíta aqui, o Claude Lard, que é coautor de vários livros da professora Elizabeth. Né? Então ele foi
a professora dela, né? Ela formada a professora Elizabeth, formada em filosofia, ela é francesa, né? Formada em filosofia, se interessou muito cedo pela língua chinesa, pela medicina chinesa. Ela é uma acupunturista, né? E se aproxima do padre Larry com o intuito de estudo da língua, né? E evidentemente que o padre Larry esteve envolvido na produção do dicionário Granrit, e mais uma pequena coincidência, né? Ele vem a falecer alguns meses antes da publicação do dicionário. Então tá aí a data de falecimento dele, ó, 2001, né? O dicionário foi lançado ele faleceu em dezembro de 2001. O dicionário foi lançado em janeiro de 2002, né? Então, a professora Elizabeth Rochard estudou com ele, né, sob orientação dele, a língua chinesa, e fez parte desse processo de final, né, da conclusão do dicionário. Essa fotografia que aparece aqui embaixo, do Dr. Jean Schatz, a importância dele é o seguinte: esse grupo aqui, né, essas 3 pessoas, vão naturalmente se unir em Paris para discussão de textos médicos chineses, né? Então eles se encontraram, né? E dentro do processo do estudo da língua chinesa, os textos de medicina chinesa ganharam uma relevância, né? Pelo interesse desse médico acupunturista e pelo interesse da professora Rochard também, e veio a ser também interesse do padre Claude Lard, né? Então eles fazem esse grupo, né? E vão estudando os ideogramas, discutindo os textos, né? E criando ali o que seria futuramente uma escola, né? A Escola Europeia de Acupuntura, que vai ser o molde, né, do trabalho da Elizabeth, que nós vamos ver, né? Eu trouxe aqui uma citação da própria, né, dizendo que da dificuldade da leitura desses clássicos, né? Então ela fala que abrir Juan de Neidin, que é o Imperador Amarelo, e começar a lê-lo, tentando entender alguma coisa, era um pouco como pular na água sem saber nadar. Então isso aí é uma sensação que, para qualquer um que tenha tentado fazer uma leitura do Imperador Amarelo, tem certeza que passou por isso, né? Então é um grande privilégio que a gente possa ter acesso a esse esforço anterior aí, né? De séculos, na verdade, né? Então a gente pode subir no ombro desses gigantes, né? Para poder aperfeiçoar o nosso entendimento da medicina chinesa, né? Outras pessoas passaram por esse caminho difícil, né? Por essa estrada pedregosa, né? Do entendimento dos textos clássicos, né? E tem esse material aí para nós, né? Acessível, muita coisa em língua portuguesa, né? E é o que eu pretendo trazer para vocês, né? Nesses vídeos aqui no YouTube. Então, a professora Elizabeth tem vários livros publicados, mas eu, inclusive, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu queria dar ênfase a este livro, editado pela Inserir, Os 101 Conceitos-Chave da Medicina Chinesa, né? Esse livro, infelizmente, está esgotado, mas há uma proposta aí de uma segunda edição pela Inserir, não sei quando vai sair. Então, este livro em particular diz muito respeito ao dicionário e ao trabalho da professora Elizabeth, porque ele é um dicionário, de certa forma, certo? Ele é um livro de fundamento da medicina chinesa, só que a partir dos conceitos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma fotografia do índice, onde vocês têm uma amostra aí de como ele é organizado. É um dicionário, né? Ele vai listando aqui os termos, né? E você tem lá 1 ou 2 páginas sobre cada um desses termos, né? Aonde, aqui uma imagem do fígado, né? Aonde o significado da palavra ele é estudado, né? Inclusive com referência à etimologia da palavra, à história da palavra. Então vocês estão vendo aqui, ó, o ideograma é esse aqui, ó. Né? Esse é o ideograma do chinês contemporâneo, né? Agora veja que ela faz referência aqui a um desenho que parece uma, né? Aqui também, tá vendo? Isso não parece o chinês, né? Isso é o chinês arcaico. Então,
as referências mais antigas do chinês são esses cascos de tartaruga, onde os primeiríssimos ideogramas foram registrados, pelo menos os ideogramas que a gente tem acesso, né? Não se sabe, às vezes existiram outros registros anteriores, né? Mas os registros mais antigos que a gente tem da língua chinesa são encontrados nesses cascos de tartaruga, né? Usados em rituais e tal, né? Uma hora a gente pode até falar deles. Então isso aqui são os primórdios da língua chinesa, e a língua chinesa teve uma evolução aqui, ó, né? Ela foi se transformando ao longo da história. Veja como aqui eu tenho o ideograma de peixe, né? Ele começa aqui um cavalo, né? Um ouvido e tal, uma pessoa. Como toda língua, né? A língua chinesa começa desenhando a coisa que ela quer representar. Então, como é que eu escrevo casa? Eu desenho uma casa, né? Então veja como é que o início é o desenho de um peixe, né? E como toda língua, ela vai se transformando e vai ficando estilizada, né? Aquilo vai se transformando num símbolo diferente, que é a que está aqui a caminhada, tá vendo? Ó? Até que hoje em dia, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o termo, esse aqui é o simplificado, né? Esse aqui é o termo contemporâneo, vamos dizer assim, tradicional, tá? Que está no Imperador Amarelo, tá? Então tá dessa forma aqui, né? Então você tem uma evolução da língua, né? Assim como a nossa língua portuguesa, né? Tem uma evolução. Você pegar um texto lá da época do Mateorite, né? Do jesuíta, missionário, o português vocês viram ali o abaixo, né? Abaço, né? Então a língua tem uma evolução, anteriormente o latim, o grego, e assim por diante, né? Então isso aconteceu também com a língua chinesa, e a Rochard traz essa riqueza para nós. Então não é só um conhecimento profundo da língua chinesa, não. Ela também traz a história da língua, sem grandes complicações, né, de maneira simples, clara. Ela é uma pessoa muito aberta, é uma professora muito generosa, né? No sentido de, né, ela não esconde o conhecimento atrás de complexidades, né, de vocabulários rebuscados, não fica citando chinês original o tempo todo, ela está sempre trabalhando com a tradução, então é uma pessoa que está ali para te ensinar mesmo, né? Então ela traz esse conteúdo profundo, mas de maneira simples, né? Então é uma grande riqueza, né? Então esse livro é um livro muito especial e, de certa forma, ele ilustra... Bom, ele é o fundamento do trabalho da Rochard. Veja como é que o trabalho dela está intimamente relacionado com o estudo da língua chinesa. Então essa é a riqueza de se aproximar da medicina chinesa, os conceitos da medicina chinesa, tendo acesso ao significado das palavras, certo? Isso aí, para quem estuda esse assunto, dá uma segurança enorme, né? Porque quando a gente está estudando, a gente tem acesso a uma bibliografia que vem traduzida de vários cantos, né? Então, muitas vezes você tem um livro que foi escrito em chinês, passa pelo inglês, depois vem para a língua portuguesa. Ou então passa pelo francês, passa pelo espanhol e vem para o português, né? Ou então, assim, autores diferentes dão traduções diferentes para o mesmo termo, né? Então a gente vê pulso superficial, pulso flutuante, isso é a mesma coisa, né? Mucosidade e fleuma, né? São simplesmente dois termos diferentes para um mesmo ideograma, né? Então dá uma segurança muito grande para a gente conhecer os termos, certo? E esse livro é muito simples, né? Ele não tem, de novo, né? Ele não tem complexidade, ele simplesmente está aqui para te ajudar, né? Então ele te dá essa estrutura, né, esse conhecimento. Você está lendo um texto, aparece um termo ali, um conceito, xie, né, céu, terra, o próprio nome do Zangfu, né, estagnação, fogo, né, vento. Então você vem ali no índice e faz a sua consulta ali de um texto de uma página, 2 páginas. Muitas vezes ela traz uma página falando daquele ideograma no contexto da cultura chinesa e depois, posteriormente, dentro da medicina chinesa, né? Então, é um trabalho que ajuda muito, né? Eu me lembro que quando esse livro foi lançado, o professor Paulo Noleto entrou num seminário com ele debaixo do braço. Eu falei assim, ahá, certo, professor Paulo Noleto, que tinha grande experiência, né? Assim que esse livro foi publicado, eu vi, né, ele ali
né, carregando o livro, né? Então, é muito rico, né? Eu pretendo trazer para vocês material desse livro, né? O primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, inclusive, foi sobre um conceito, né? O Jing Shen, Espírito Vital. Pretendo fazer isso com outros conceitos, muito em função dele estar esgotado também, né? Então você não encontra esse livro a vender, ou então ele está sendo vendido a R$ 800, sabe? Quando ele novo valia 110, R$ 120, né? Então é uma pena, né? Então eu quero trazer isso para vocês e vou trazer também o original, tá? Esse aqui é o original do 101 Conceitos. Então eu tenho ele em francês também e eu sempre faço a leitura comparada, né? A tradução da editora Inserir é muito bem feita, mas o original é outra história, sempre, né? Então, pretendo trazer para vocês aí essa oportunidade, uma riqueza, né? Uma grande oportunidade de entendimento. Eu fiz referência a, a essa possibilidade de entendimento dos ideogramas no sentido de sair dessas confusões, né? De o mesmo termo sendo classificados das maneiras mais diferentes possíveis, né? Estou me lembrando aqui também que o Maciossi, eu acho que no livro Diagnóstico, ele tem uma tabela, um quadro, em que ele coloca, falando de pulso, ele coloca a tradução que vários autores diferentes dão para os pulsos. Então você tem assim, pulso em corda, você tem assim, 4, 5 sinônimos, certo? E aí vai, para cada um dos pulsos você tem muitas vezes alternativas bastante diferentes ali para a tradução. Então isso cria uma confusão grande. Mas não é só nesse sentido que esse trabalho da Rochard enriquece o nosso conteúdo. É também no sentido de entendimento do que está ali por trás, certo? Do que está presente no ideograma, né? Muitas vezes o ideograma, ele não dá para traduzir o ideograma como uma palavra. Vocês vejam isso aqui, ó, né, que eu trouxe. Isso é um ideograma que aparece no final dessa frase aqui, tá vendo? Ele é apontado aqui. Então, é um conjunto de significados. É bastante comum na língua chinesa, né? A língua chinesa não tem alfabeto, ela tem símbolos, né? E aí, dentro de um mesmo ideograma, às vezes você tem uma riqueza de conteúdo, né? Um campo semântico, por assim dizer, né? Então, uma série de significados que estão dentro daquele ideograma e muitas vezes a tradução não consegue exprimir aquele significado, né? Então, é nesse sentido também que o trabalho da Rochard ajuda a gente a entender melhor a medicina chinesa. E uma última coisa, né? Esse trabalho aqui desse grupo, né, que veio a ser a Escola Europeia de Acupuntura, por ter o foco na língua chinesa e na cultura chinesa, a metodologia é sempre da seguinte forma, né? Isso aparece não tanto nesse livro aqui, no 101 Conceitos, mas em todos os outros livros, né? Então, frequentemente, a Rochard, quando está estudando um determinado conceito, ela pega aquele ideograma ou uma determinada expressão e busca outros textos de medicina chinesa e da cultura chinesa que usam aquele mesmo ideograma, certo? Então, assim, vamos dizer assim, a não ação, certo? Que é a técnica do coração, um termo, certo? Não ação. Então ela pega aquele termo que aparece no texto de medicina chinesa, o mesmo ideograma ela vê contextualizado num livro da cultura chinesa, Huai Nanzi, né, um clássico da cultura chinesa, não necessariamente relacionado com medicina chinesa. Aquele mesmo ideograma num outro contexto e traz para a gente uma comparação, certo? Traz uma contextualização, né? Então é como se ela estivesse vendo um ideograma de vários ângulos diferentes, certo? E isso é maravilhoso, né? Não apenas para o entendimento do ideograma em si, mas também pelo o entendimento da cultura chinesa, certo? Ela traz livros da sabedoria chinesa. Então é uma pérola, né? É um trabalho. Não é à toa que eu estou o tempo todo voltando a esses textos, né?
e é uma das minhas fontes principais de trabalho. Não é suficiente, né, esse conhecimento da língua, da etimologia. A acupuntura, né, a medicina chinesa, ela tem outras vertentes de trabalho, de prática, vamos dizer assim, né? É preciso levar em consideração, né, a, a arte do coração, certo? Que eu citei agora. Uma hora a gente fala disso. Né? São 3 caminhos, né? O desenvolvimento do coração, por assim dizer, o conhecimento, que é essa vertente que a gente está trabalhando agora, e a prática do Qigong ou semelhante, né? Ou seja, o trabalho com a energia. Uma hora a gente fala desses 3 caminhos. Então não é suficiente o conhecimento por si só, mas é um dos caminhos e é um caminho importante e riquíssimo, né? E aí, nesse universo, nós temos esse privilégio de contar com o trabalho da professora Rochá, de autores que estão aí é, girando em torno desse trabalho. É uma verdadeira escola, né? Uma verdadeira caminho aí que agrega várias pessoas, inclusive aqui no Brasil, se vocês quiserem ter um contato mais próximo com as pessoas que estão envolvidas aí no trabalho de tradução desses textos, né? Na elaboração dos seminários, a professora Rochá já veio ao Brasil, né? Muitas vezes esses seminários são traduzidos para português em tempo real, né? Então procurem saber pela Rede I, eu vou colocar aqui no link, né, na descrição do vídeo, links para a Rede I, para o blog em português da professora Rochá, tá? E um link para o Gran Hit, né, o dicionário, e para o site da Rochá, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, tem esse grupo aí, muito ativo, inclusive, no Brasil, né? Então, não perco. Então, esses livros estão aí na tela. Aqui em cima, né, o Tudo é Ti, publicado aí, eu acho que ano passado, em 2025, se não me engano, pela editora Inserir. A editora Inserir tem se dedicado à publicação de vários livros da professora Elizabeth, né, que frequentemente é o resultado dos seus seminários, né, onde ela vai ali trabalhando os ideogramas, né, vai comentando, fazendo esse trabalho que eu falei, né, ela pega o ideograma e vai trazendo ali vários contextos que vão incrementando o nosso entendimento. Então, a Inserir tem vários livros publicados, deve ter uns 5, 6 livros publicados. Dê uma olhada no site da editora, vocês vão encontrar lá, né, um trabalho, né, de excelente tradução. Os tradutores fazem parte dessa rede I que eu disse para vocês, né, esse grupo aí de estudo aqui no Brasil. Aqui um livro editado pelo Cultrix, Pensamento. Até onde eu sei, não há. Foi o único livro que a Cultrix publicou, mas muito bem editado, né? Esse livro aqui é um livro muito especial, né? A edição em português, em grande medida, superou a edição no original. Esse aqui eu também tenho original. E, evidentemente, não em termos da linguagem, né? Porque o original não tem como ser superado, né? Mas em termos da apresentação do texto, esse livro aqui da Cultrix, ele supera o original. É bastante impressionante. Aqui alguns exemplos, né, dos livros originais. O 101 Conceitos está aqui. Isso aqui é um livro não traduzido para o português, sobre o simbolismo dos números. Isso aqui é central para o entendimento do Imperador Amarelo e da filosofia da medicina chinesa, no que ela tem aí de mais profundo, né? Então, um livrinho pequeno, mas fundamental. Eu estou sempre fazendo referência a ele, sempre lendo, sempre consultando, né? E, aliás, é uma boa ideia para vídeos, né? Trazer essa ideia. A matemática e o simbolismo dos números é um dos elementos principais do pensamento chinês, né? Só a título de curiosidade, o I Ching, né? Ele é um exercício matemático também, certo? E aqui à direita, livros publicados em língua inglesa. Tem muita coisa aqui que só tem nessa linha de livros, uma editora chamada Monkey Press. Então ela editou vários trabalhos da Rochá. Normalmente os livros da Rochá são assim, são resultados de seminários, certo? Então o conteúdo é transformado em texto e esses livros são publicados. Então tem toda uma coleção de livros aí dessa editora
em inglês. Alguns aparecem em português. Esse Tudo é Ti aqui, ó, ele é, na verdade, a transcrição editada, né, de 3 seminários da Rochar. O título aparece como Tudo é Ti, mas são 3 seminários aqui, onde o primeiro é sobre o Ti, o segundo sobre os 5 elementos, e o terceiro sobre Yin Yang. Não sei se a ordem é exatamente essa, mas o fato é que são esses três conteúdos, 3 seminários, né? Isso aí reunido num livro só. Então é um espetacular livro sobre fundamentos, certo? Conceito de Qi, imagina um seminário inteiro, né? Um final de semana inteiro sobre o Qi, Yin Yang e 5 elementos. Né? Isso é um livro que certamente vai chegar aí para vocês, seja no canal, nos cursos, né, que eu dou. É um livro incontornável, né? Um livro absolutamente fundamental. Então, esse mesmo livro aparece publicado em separado pela Monkey Press. Né? Enfim, e aí tem livros em outras línguas, italiano e tal. É uma verdadeira riqueza, né? Que eu pretendo trazer para vocês. Espero que vocês curtam, né? E espero que ajude num trabalho aí mais profundo de entendimento da medicina chinesa. Ok? Um grande abraço a todos. Nos vemos em breve.